Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou falar para vocês, comentar uma questão teológica ou de material teológico sobre comentários bíblicos. Eu vou chamar esse vídeo de Comentando Comentários. Seria um trocadilho aqui sobre os comentários bíblicos. Nesse sentido, eu vou dar orientações de uso dos comentários bíblicos e de compra dos mesmos. Vocês podem observar que nós estamos aqui no novo ambiente, no novo cenário. Se vocês quiserem opinar, falar se ficou melhor, ficou pior, deixem aí nos comentários. Então vamos falar sobre, primeiro, compra de comentários. Quais comentários bíblicos comprar, quais adquirir, porque nós sabemos que dinheiro não é fácil, dinheiro não está fácil. Às vezes os materiais bíblicos, teológicos, eles aumentam os valores e nem todo mundo tem dinheiro para gastar. Às vezes você vê pessoas que compram vários tipos de comentários, todos os comentários disponíveis no mercado, e muitas vezes tem pessoas que não têm essa possibilidade, essa capacidade, entendeu? Então vamos ir direto ao assunto. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é o seguinte: se você tem comentários melhores ou tem dinheiro para adquirir comentários melhores, não compre comentários piores. E aí o que é que eu entendo como comentários piores ou melhores? A princípio, vamos colocar assim a questão de indicação de quais são melhores avaliados no mercado. Vamos pegar aqui autores: G.A. Carson, Billy, F.F. Bruce, e tem outros comentários aí, principalmente aqueles de um volume, como alguns que têm sido lançados pela a editora Shed e a editora Vida Nova, comentários exegéticos. E aí também vale um comentário sobre esses comentários, né? Se você, qual a sua proposta? Eu particularmente dou uma ênfase maior em comentários exegéticos, que são aqueles comentários que buscam realmente a explicação do texto, o sentido do texto. A ênfase é falar o que aquele texto está dizendo, qual a aplicação, qual a compreensão no seu contexto histórico, dos originais, do contexto imediato ali do texto. Então o comentário exegético, ele vai procurar dar uma ênfase maior no entendimento do texto. E aí você tem um comentário devocional, que muito embora não deixando essa parte exegética, ele vai dar uma ênfase na aplicação na sua vida. Óbvio, como já disse, para você ter uma aplicação, você tem que entender o que o texto quer dizer. Mas o comentário devocional, ele vai dar muito mais uma ênfase sobre aquilo que nós podemos aplicar na nossa vida. E aí você tem aquele comentário de Hernandes Dias Lopes, só para ilustrar, exemplificar, que ele é um comentário muito mais, como é que diz, devocional. Então assim, suponhamos, como eu já disse, você tem os comentários piores, são aqueles que geralmente há um consenso entre os acadêmicos, entre os especialistas, aqueles que autores ou aquele tipo de comentário que as pessoas geralmente não indicam, né? E você tem também piores no sentido da questão do volume. Então assim, suponhamos, se você tem um comentário bíblico que reúne o Antigo e o Novo Testamento em um volume só, sei lá, em mil e poucas páginas, ou 2.000 páginas, ele vai ser mais insatisfatório do que um comentário que vai comentar Lucas em um volume só de 700 páginas. É óbvio. Então, muito embora você vá falar, olha, aquele comentário resume toda a Bíblia em um volume, óbvio que ele vai ser
no máximo aí uma evolução de um comentário de uma Bíblia de estudo. Então você não vai ter elementos suficientes, às vezes, para você entender realmente aquilo que a passagem vai dizer, mesmo porque ele vai lá, às vezes, comentar 3 versículos em uma coluna de 10 linhas, por exemplo. Entendeu? E até, às vezes, comentários que são escritos por autores que são renomados e tal, eles não são tão bons no sentido de serem satisfatórios pela proposta. Por exemplo, o comentário Vida Nova, aquele de um volume, que é mais de 2.000 páginas. Eu comprei, adquiri, mas quando não podia comprar um mais parrudo, um que seja mais volumoso, aí eu adquiri ele. Por quê? Porque eu não podia. Mas se hoje eu tivesse uma condição que eu pudesse comprar comentários de maiores volumes, mesmo que seja desses autores renomados, eu daria preferência a esse tipo de autor. Então, assim, suponhando você tem um comentário Champlin, Antigo ou Novo Testamento, não faz sentido você comprar o comentário Vida Nova, só para fazer uma comparação. Entendeu? Um outro ponto aqui, adquira comentários mais contemporâneos possíveis, principalmente da interpretação de texto teológico, escatológico. Então, assim, geralmente um comentário que seja mais contemporâneo, no sentido de ser mais recente escrito, ele vai trabalhar até às vezes problemas, tentar solucionar problemas que comentários anteriores não solucionaram. Então, assim, você pega assim o próprio comentário de Champlin, que, como eu já disse, é um comentário datado. Ele é interessante, é bom, mas é um comentário datado. Então, se você tem outros comentários que são mais recentes que o de Champlin, dê preferência a esses. Por quê? Porque ele vai possivelmente até trabalhar problemas e as respostas que Champlin deu, que talvez tenham sido insatisfatórias, inconclusivas, e aí ele vai trabalhar de uma maneira mais profunda e procurando resolver esses problemas. E no que tange aqui a textos escatológicos, depois eu vou fazer um outro vídeo só para falar de material e escatologia, é que o texto escatológico, que está lá, elementos lá em 1º e 2º Tessalonicenses, nos Evangelhos, você vai ter no próprio Apocalipse, Daniel. Então, assim, por exemplo, você vai pegar um comentário de Lutero lá do século XVI. Até a visão de mundo daquilo que ele pensava ser o Apocalipse no século XVI é muito diferente, e é muito mais possível que ele tenha errado do que um comentário do século XXI. Porque também a interpretação dos textos teológicos muitas vezes perpassa pelo ambiente histórico daquilo que eu estou vivendo. Então ele vai interpretar aqueles fatos, às vezes de uma maneira imediata, como sendo mais próximo da vinda de Cristo ou do Apocalipse. Tem o maior número de comentários possíveis, mas de qualidade. Então, qual a indicação que eu dou aqui? Por que maior número de comentários? Porque, às vezes, uma resposta que você não vai encontrar em um comentário, você vai encontrar em outro. Então, há uma possibilidade maior, se você tem mais, de alcançar a resposta ou adotar um conflito de visões para você adquirir suas próprias respostas se você tiver mais comentários. Mas, óbvio, sempre com aquele conselho que eu já dei de comprar um comentário que seja melhor, mais recente, mais atual. Então, assim, nesse sentido, eu não indico, por exemplo, tanto esse critério para dicionários, porque até dicionário você pode ir no Google e ver uma resposta, a resposta de uma palavra, mas no sentido de comentários, quanto mais comentários, melhor. Mas entendendo que um comentário bíblico é algo que ocupa muito espaço, então você tem que ter esse critério. Mas quanto mais, melhor, porque você vai ter uma resposta. E com relação ao espaço, você também tem as opções de textos em PDF, textos se você tem Kindle, para você acessar esse conteúdo.
Então assim, como usar o comentário bíblico? Comentário é um livro de consulta, mas se possível, leia integralmente. É possível. Então assim, quando você está estudando uma passagem, quando você está preparando uma pregação, você vai lá consultar aquele comentário para tirar uma dúvida pontual daquilo que você viu naquele texto, ou para você compreender aquilo que aquele texto está dizendo. Mas, se você pode pegar um comentário bíblico e ler de ponta a ponta, é o mais indicado. Se você tiver disciplina, atenção, paciência e dedicação, você vai conseguir chegar lá e ler. E considerando que às vezes até certos livros da Bíblia, eles são muito pequenos, muito curtos, e você, é óbvio, por maior que seja o comentário bíblico sobre aquele livro, vai ser bem fácil você chegar lá e comentar, e você ler, me desculpem. Então assim, você vai ter lá acesso, dependendo do comentário bíblico, aos originais, ao contexto histórico, o esboço do livro, para você entender, que é muito importante você entender todo o contexto que aquele livro foi escrito. Separe um livro bíblico para estudar com a leitura integral do comentário, aquilo que eu já falei agora. Então assim, você não vai ler um comentário bíblico e a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas de uma maneira aleatória, você pode pegar um livro e falar, eu vou ler esse livro e vou ler esse livro integralmente assim, ao lado do comentário bíblico. Leia o comentário a partir de uma necessidade ou dúvida conforme sua prioridade teológica. Então assim, você quer saber sobre, tirar uma dúvida sobre o uso do véu na igreja, que está lá em Coríntios. Então você vai separar aquele livro de 1 Coríntios e o comentário que se refere àquela passagem. Você quer estudar a graça de Deus, a justificação pela fé, lá em Romanos. Então você separe aquele livro e separe o comentário respectivo daquele livro. Você quer saber lá em Pedro, que fala da descida de Jesus lá nas profundezas que foi pregar, né? Aquele texto de 1 Pedro. Então, que é um debate muito caloroso. Então você vai lá, porque em algum momento, seja na escola bíblica, na pregação, alguém pode chegar lá e lhe perguntar sobre aquele assunto. Entendeu? Então você separa conforme a sua dúvida teológica. E se você tem algum ponto de coisa, de dúvida, que você quer sanar, que você quer aprender mais, a relação sobre lei e graça, por exemplo, em que medida a gente tem que cumprir a lei, ou em que medida a lei é uma coisa boa ou ruim, então você chega lá, separa um tempo, separa os livros, os comentários que vão tratar daquele assunto e estude. É indispensável saber do esboço do livro, sua composição, estrutura, datação, contexto e biografia do autor. Então, isso é indispensável para que a gente possa entender mais a Bíblia, entender o contexto e saber aquela visão geral. Eu acredito, pela experiência que eu tenho de estudo bíblico, de pregação, pelo aquilo que eu ouço, pelo aquilo que eu vejo no YouTube, que grande parte dos erros que as pessoas cometem em interpretar certas passagens bíblicas é porque elas não, seja por má fé ou pela própria ignorância, elas não explicam todo o contexto da biografia do autor, para quem ele escreveu, qual era o propósito. Às vezes até omite informações daqueles livros ou daquela passagem, daqueles textos, e aí incorrem em erros crassos e problemas de interpretação. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe um comentário aí sobre o vídeo, sobre esse novo ambiente. Tem o nosso Pix, o nosso Kawai, se você quiser fazer alguma contribuição. E até a próxima.